É, Boa tarde. A gente veio aqui para conversar com o Frei. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você, para a gente começar a entrevista aqui. Como que você virou padre? Um pouquinho. Ok, então. Meu nome é Frei Gutenberg, né? Sou natural de Recife, mas atualmente vivo aqui em São Paulo. Estou na direção pedagógica e institucional do colégio. E a minha formação é uma formação em filosofia, teologia, pedagogia. Também tenho uma extensão pela Federal de Pernambuco em contação de história. Estou terminando uma pós também em liturgia, que é uma área da teologia, e também mestrado em educação currículo, né? Então essa minha formação é basicamente acadêmica. E a formação religiosa, eu sou formado também pela Ordem de Santo Agostinho, né? Da qual participa o grande Mendel. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas, que vai fazer 200 anos do Mendel, né? E a gente, para o nosso trabalho da vivência, a gente queria saber um pouco, se você sabe falar um pouco pra gente quem foi Mendel, você sabe como era a vida religiosa de Mendel, pode falar um pouquinho pra gente? Sim. Mendel, ele nasceu, que hoje nós conhecemos pela República Tcheca. Ele era filho de agricultores. Então, Mendel ele teve uma infância muito simples, por assim dizer. Tanto que o Mendel ele foi enviado para o monastério, né, de Brunn, que fica na República Tcheca, justamente porque os pais eram pobres, e mandou ele para estudar. Então, ele começa, digamos assim, ele era autodidata, né? Então ele aprendia, né, por si só muitas coisas, mas quando o pai viu que ele tinha esse potencial, acabou enviando ele para o monastério agostiniano, para ele pudesse ter uma melhor oportunidade, né, de vida e se aprofundar realmente, né, nos estudos. Naquela época era muito comum que os pais, né, principalmente daqueles que não tinham, né, dinheiro suficiente, mandar para os mosteiros da época para que seus filhos pudessem estudar, né, para dar uma melhor condição de vida. Claro, alguns viravam padres e outros não. Outros acabavam saindo e indo para outras carreiras religiosas ou até mesmo, né, civis, né, como direito principalmente. Então era mais ou menos que nessa época os mosteiros eram a base, né, da educação. Interessante. Qual que era a religião de Mendel, você sabe me dizer? Isso, o Mendel, a religião dele, ele era católico, né? Porque ele está mais ou menos nesse período de transição, né, da Idade Moderna, em que muitos eram católicos, né? Então, basicamente, culturalmente falando, ele era católico. E quando ele ingressa nesse mosteiro, então é onde ele acaba né, se descobrindo, né, a sua vocação. Alguns autores acabam falando que Mendel ele não tinha vocação porque ele era muito dotado para os estudos, mas ele tinha sim vocação. A gente pode ver isso mais aprofundado. Como que você acha que Mendel contribuiu para a religião católica? Então, o Mendel ele era muito mais voltado para a parte acadêmica, mais técnica, né? Tanto que ele é conhecido como o pai da genética. Porém, eu acho que a grande contribuição de Mendel, enquanto para a religião católica ou para a ordem, é que ele é um marco, digamos assim, positivo, onde começa a se entender que religião ela não é apenas algo espiritual, mas ela tem um reflexo direto na sociedade, né? Tanto que com a experiência dele das ervilhas, né, e com isso as suas duas leis, ele acaba, né, trazendo isso de maneira muito marcada, que a religião não cuida apenas, né, do que é sagrado, mas também ela tem uma grande influência, né, dentro da academia, da técnica, do estudo, e acaba meio que reconciliando, né, ciência e religião. Você pode falar qual que foi um pouco da influência dele na religião, né? A religião, teve alguma? Assim, diretamente na religião não, mas é justamente essa abertura de mentalidade, porque antes
Tanto que dentro do mosteiro dele, ali na região, se pensava que o mosteiro estava fora da curva, porque justamente os frades lá eram muito dotados a pesquisas científicas. Então, o bispo da época lá achava que os freis estavam meio que rebeldes, porque eles não estavam apenas rezando e comendo e fazendo trabalhos de agricultura, mas eles estavam estudando de maneira acadêmica mesmo. Então, por isso, eu acho que a grande contribuição na religião é pensar que um religioso, ele não é apenas aquele que cuida do sagrado, mas que ele pode atuar em outras áreas científicas também. Você só pode me dizer como o Mendel, sabe como o Mendel morreu? Ou foi alguma coisa... Porque naquela época tinha muito preconceito com o cientista, alguma coisa assim, não sei se pode ser alguma coisa assim. Não, o Mendel morreu realmente porque ele estava... Uma idade mais avançada. E com isso também as limitações, da medicina da época. Entendi, nada a ver com a religião católica, alguma coisa assim, bruxaria, não, martírio, nada disso. Sabe, você pode me dizer qual que foi as sociedades e associações que surgiram por causa de Mendel? Então, Mendel ele é conhecido como o pai da genética, né? Então, a partir dele é que começa a se estudar, né? Primeiro, né, com as plantas, que foi o objeto dele, e depois com o ser humano, a questão da genética. Então, a partir dele, né, começa a serem criadas essas associações que têm esse olhar especial para a genética e que hoje, digamos assim, é um dos grandes assuntos, né, do mundo acadêmico, quando a gente fala principalmente de ser humano, entender as casualidades da genética. Vamos continuar a entrevista. Todo mundo sabe que Santo Agostinho foi um grande filósofo. E como você acha o Mendel se aproximou desse perfil? Então, como nós sabemos, Santo Agostinho ele foi um grande filósofo, mas também ele foi um grande teólogo, escreveu sobre direito, música, arte, educação. Diferente do Santo Agostinho, Mendel ele foi muito mais focado, nem tanto nessa parte mais intelectual, assim, pensando abstrata. O Mendel ele foi muito mais técnico, né? Então, a ciência dele está voltada muito mais para as coisas da sociedade e não tão coisas intelectuais como filosofia e teologia. Então, por isso, eu acredito que ele foge um pouquinho mais desse perfil, né, de Santo Agostinho enquanto filósofo, enquanto pensador. Mendel e os agostinianos se destacam dentro do catolismo? Por quê? Como? Então, sim, porque a ordem ela foi fundada pela igreja, né? Diferente, né, dos franciscanos, né, que foi São Francisco fundador, né, e outras ordens, né? A ordem dos agostinianos, embora a gente tenha como pai espiritual Santo Agostinho, né, quem nos fundou, né, foi a própria igreja. E um dos serviços, digamos assim, um dos pilares, né, dos agostinianos é justamente o serviço à igreja. Então, nós não temos exatamente, né, algo específico dentro da igreja. Aqui no Brasil trabalhamos com educação, trabalhamos com paróquias, mas em outros lugares trabalhamos com hospitais, com universidades. Então, depende muito da necessidade, né, da igreja. Onde a igreja precisa da gente, nós nos colocamos à disposição. Então, por isso, dentro desse carisma agostiniano, né, tanto nós, o Mendel, que era agostiniano, como nós sempre buscamos, né, fazer, né, o nosso melhor naquilo que nos pede. Hoje, a nossa contribuição, digamos assim, de maneira significativa para a sociedade é que nós somos a única congregação que temos uma cadeira cativa na ONU. Né? Então, de tempos em tempo, nós somos convidados a eleger sempre um novo membro, porque a nossa relevância diante dos estudos que nós realizamos, das pessoas que são formadas, é justamente isso, para representar, né, ter essa representação nas Nações Unidas. Então, Frei, deixa eu te perguntar. As associações que surgiram por causa de Mendel se assemelham a uma religião ou algo do tipo? Ou você acha que não? Então, existe uma semelhança no sentido que existe um objeto comum, né, de estudo, ou até mesmo as pessoas se reúnem, né, para pensar sobre. Mas a diferença maior da religião é que a religião ela sempre tem um objeto, né, que é Deus. Né? E a associação não. A associação é um instrumento que depois que termina ou que se descobre, né, aquilo ali fica meio sem função, diferente da religião.
porque como Deus é algo inalcançável, no sentido de compreensão completa, né, a associação ela está muito movida, né, por um objeto científico que pode ser comprovado de maneira científica. Entendi. Então, essas associações não chegaram ao nível de uma religião. Não. Assim, pode haver seguidores, pode haver, né, esse ideal, né, que é a busca, o estudo da genética, mas nunca vai seguir a questão da religião, porque a religião ela tem essa questão, como a própria palavra fala, né? Religião vem de religare, né? Então é o ser humano que precisa ser religado, né, com algo sobrenatural, diferente da associação que não tem o que religar, é mais o que descobrir a partir dele. Opa, muito obrigado, Frei, pela entrevista. Espero que todos tenham gostado. E quer deixar um agradecimento aqui para nossa entrevista? Sim. Eu acho que esse ano que nós comemoramos esses 200 anos de Mendel, né, para nós agostinianos é uma grande alegria, mas eu acredito que quem ganha sempre é toda a sociedade, né? É Mendel, que é o pai da genética, que é algo tão presente nos nossos estudos no dia de hoje. Ele tem essa contribuição, né, para a sociedade, não somente para a igreja, e que acaba nos ajudando enquanto sociedade a crescer e também a prevenir e a descobrir, né, curas, né, de doenças. Então é algo que é muito importante que todos que estão nos ouvindo possam também ter esse interesse, né, na descoberta científica, de aprofundar, né, sobre o tema, que é algo tão importante para a sociedade de hoje. Essa comemoração é um marco, querendo ou não. É um marco, sim, com certeza é um marco. Total. Então é isso, praticamente. Muito obrigado pela entrevista novamente. E espero que vocês tenham gostado. E vou encerrar essa entrevista aqui.